Então vamos meditar hoje sobre orar e praticar a fé obediente. Faz parte disso aí que está falando, né? Muita gente tem uma fé, mas não é uma fé obediente. Mas quando a gente tem uma fé obediente, a gente está, como por exemplo aqui, lutando ao Senhor e fazendo aquilo que eu também ponho sempre nas quartas-feiras. Acho que alguém vai até cansar de toda quarta-feira eu ponho, né? A gente não vai ver melhoras na igreja enquanto a reunião de oração não for a preferida, né? A mais buscada, amada da igreja. E a oração é tudo para nós. Nós podemos vencer e nos aproximar de Deus através de oração. Por isso, na quarta-feira, eu sempre venho trazendo alguma coisa nova sobre oração. E hoje eu estou trazendo uma frase aqui de Eugene Holland Peterson. Em português a gente fala Eugene Peterson, um autor muito famoso, escritor, poeta, já morreu, né? Ele já faleceu, mas ele deixou muita coisa escrita, e é uma frase muito bonita num seus escritos, que nos faz pensar isso, que orar é praticar a fé obediente, é aprender a responder ao nosso Deus que é vivo, porque ele se revela a nós, se revelou a nós através de seu Filho amado, Jesus Cristo, que é o Evangelho que nós temos recebido. Então, orar é, de fato, um aprendizado da obediência. Não sei se você já pensou nisso, né? Que orar é um exercício da obediência da fé. Que a gente, de fato, está exercitando a obediência. A gente está, de fato, buscando aprender como responder para Deus, de tudo que Ele tem feito por nós, e tudo aquilo que Ele fala a nós, que nós também devemos praticar. Então, através da oração, nós aprendemos a responder a Deus, e isso é uma coisa maravilhosa. Por isso Jesus falou para algumas pessoas: mas vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando, né? Então, tem muita gente que chama Senhor, né? Senhor, mas não tem uma fé obediente. Ele vive uma vida desobediente. Então, Jesus falando isso lá no sermão da planície, no caso de Lucas é chamado o sermão da planície, mas é o mesmo sermão que Mateus chama sermão do monte. Jesus falando sobre isso, né? Que os falsos, eles dizem que tem fé, mas é uma fé que não é obediente. E isso não faz sentido, né? Isso não ajuda, não. Então, Eugene Peterson, ele fala que quando nós buscamos um Deus ao nosso jeito, ao nosso modo, mais ou menos assim a ideia dele, né? Um Deus de estimação, um Deus que está na nossa mente, assim, não é o Deus verdadeiro, aquele Deus que fala conosco, que se revela a nós. Nós, então, gostamos disso, né? Esse tipo de Deus religioso, porque a gente não recebe ordenança, não temos que responder, né? Não tem uma obrigação de obedecer. É um Deus que a gente está só fazendo um cultivo religioso ali. Mas quando nós temos um Deus como o nosso, que é um Deus santo, um Deus vivo, um Deus verdadeiro, e Ele fala conosco, Ele diz a nós o que nós devemos ser, o que nós devemos fazer, isso é uma grande diferença. Quando alguém está falando com um Deus desconhecido, um Deus que não percebe, é uma coisa, é tipo até uma diversão, mas quando a gente tem um Deus que conhece a gente, um Deus que fala com a gente e que quer realmente manter uma comunhão com a gente, íntima e verdadeira, então aí é diferente. Como disse alguém, né? Aí orar é perigoso. Orar é perigoso porque Deus ouve e Deus responde. Né? Então nós falamos com Deus que realmente se revelou, e temos isso nas Escrituras, através de Israel, no Velho Testamento, e através de Jesus, no Novo Testamento. Então, quando nós temos esse Deus vivo, nós praticamos uma fé obediente. E isso é muito mais importante que religião. E isso é essencial para a gente aprender a expressar toda a nossa fé, tudo aquilo que nós aprendemos de Deus, e a responder a Deus de uma forma que Ele se agrade. Por isso, orar é praticar a fé obediente. Eu estava pensando nessa frase de Peterson, eu pensei na situação de Caim.
que Deus estava falando com Caim, né? Quando Caim resolveu fazer aquele crime, resolveu deixar o seu coração se encher de amargura, de ciúmes, Deus fez o quê? Foi falar com ele. É um Deus que se revela, é um Deus que está presente e quer o bem da sua criatura. E o fim de Caim seria diferente se ele tivesse ouvido Deus, se ele tivesse uma fé obediente. Então ele não se tivesse deixado dominar pelos ciúmes, por aquele mau desejo que estava invadindo o seu coração. Se ele praticasse a obediência, o seu fim realmente seria diferente. Mas o que aconteceu é que Caim caiu em desobediência, quando ele permitiu que o ciúme o tentasse a tal modo de mostrar a face mais cruel do pecado, que é o assassinato. Então veja só, a gente lendo lá Gênesis 4, Deus está num diálogo, conversando com Caim. Isso é uma oração. A gente está aqui, a gente não escuta Deus falar, né? Eu creio que Caim ouviu Deus falar, como Deus falava com Adão e Eva na viração do dia. Deus falou com Caim. Ele não tinha desculpa para desobedecer. Ele não tinha razão para endurecer o coração, mas mesmo assim endureceu. Então veja, irmãos, que a questão da obediência é uma questão muito séria. Caim teve a oportunidade de ter uma conversa com Deus. Mesmo assim, o coração endureceu e a fé foi uma fé desobediente. E Deus falou para Caim, não é? Por que tiraste? Capítulo 4, versículo 6. Por que estás com o semblante abatido? Deus está ajudando ele a sair daquela situação de amargura. E falou com ele, se você proceder bem, né, você será restabelecido, a sua oferta vai ser aceita. Não foi da primeira vez que você não fez do jeito certo, né? Você não fez da maneira que era para fazer, mas se você fizer o certo, você vai ser aceito. Então Deus está falando com ele. Mas Deus falou assim, se não, o pecado já está à porta do seu coração e o seu desejo será o mal. E ele fez exatamente o mal, né? Ele não quis obedecer. Então, meus irmãos, a palavra de Deus nós temos hoje em nossas mãos, nós a lemos, né? Em casa, no caminho, temos hoje possibilidade de ler através do smartphone, do celular que a gente carrega na mão, acessar um site na internet que tem várias versões da Bíblia, ou tem alguém tem aquele aplicativo dentro do celular, não precisa nem ter conexão com a internet, não é? Ele lê o aplicativo. Nós temos o acesso à palavra de Deus o dia todo, em todo lugar, de todas as maneiras. E então nós estamos desenvolvendo a fé obediente. E é por isso que quando nós oramos com fé. E oramos na certeza de que Deus é nosso Pai. E Ele só quer o nosso bem. E por isso nós praticamos a obediência. Porque estamos falando com Deus vivo. Deus está falando conosco através da sua palavra. Não precisamos que Deus fale conosco como falou com Caim, como falava com Abel lá no paraíso, com Abel também, eu creio que Deus falou com Abel também, mas como falava com Adão e Eva, lá antes do pecado. Mas ele fala conosco através da palavra. E quando às vezes não temos a palavra aberta, e estamos numa situação, e o Espírito Santo nos lembra a palavra, então Deus fala conosco através da lembrança do Espírito Santo, como diz Jesus, Ele guiará vocês a toda a verdade, Ele vos lembrará todas as minhas palavras. Então nós temos todos os motivos também para, através da oração, aprender cada vez mais a responder a Deus com uma fé obediente. E por isso Jesus falou, quando Lucas escreveu lá em Lucas 6,46, devemos chamá-lo de Senhor, Senhor, mas fazer o que Ele manda, ter uma fé obediente. Mateus escreveu isso no capítulo 7, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, orar é praticar a fé obediente. Vamos orar hoje, vamos praticar mais uma vez a fé obediente, vamos continuar a aprender, né, a obedecer, a responder ao nosso Deus que é vivo,
que é o nosso Pai, que tem se revelado a nós através da sua palavra, por intermédio, né, pela intercessão de Jesus. Lá em João 17 a gente lê, Jesus intercedeu por nós, por intermédio de Jesus, né, da sua intervenção, da sua mediação. Paulo fala que Jesus é o único mediador entre Deus e nós. Por intermédio de Jesus, vamos cada vez mais aprender a responder a Deus, e isso é praticar fé obediente. Deus nos ajude a viver assim, a praticar assim sempre, uma fé obediente. E aí, aquela palavra de Jesus vai se cumprir. Tudo quanto pedirdes em meu nome, Pai fará. Porque ele fala, porque a minha palavra estará em vós. E vocês guardam os meus mandamentos, né? Então isso vai sempre se cumprir.